Shalom, que a graça de Deus seja com cada filho de Deus que vai em breve ver pequeno áudio aqui, pequeno vídeo. Estou aqui parado, pensando assim, pensando na posição de um filho de Deus, posição no corpo. Eu vejo muito comentário aí fora que a mensagem do irmão Brana requer posição, e agora da maneira que nós estamos fazendo vai ter posição, e a gente vê assim que não deu posição. Agora, como posicionar no corpo de Cristo? Como que posiciona? Eu vejo assim que eles falam muito, é ordem de posição, mas não tem coragem de chamar a verdade de verdade e a mentira de mentira. É bom ter profeta. Eu estava vendo hoje o irmão Brana dizer assim que o problema é que os pastores não têm coragem de chamar preto de preto e branco de branco. Porque assim, posição no corpo tem que iniciar pelo fundamento, pela fé, que é o primeiro degrau. Não se começa... Se você está numa igreja evangélica, numa igreja da mensagem, os cultos é os mesmos todo dia, toda vida, mesma lenga. Temos que posicionar. Temos que posicionar. O cristão tem que ser humilde. O cristão tem que rolar na serragem como um galo mal matado, como um galo que é degolado e solto. Mas dias e dias, e faça 5, 6, 10 anos, estão dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque mesmo essa liderança não tem posição. Se tivesse posição, eles pregariam posição. Posição no corpo, você tem que sair fora, cumprindo aquilo que fala Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. Sai da onde? Sai da Babilônia. Sai da meretriz, sai da Jezabel. Irmãos, o problema é que os crentes gostam de ir na igreja, eles gostam de companheirismos natural, eles gostam de se visitar, fazer seus manjares, suas mesadas e contar suas piadas, e por que não dizer às vezes piada suja, e dar suas gargalhadas, e diz, mas é bom o companheirismo. Né? Esse dia eu gravei um vídeo, foi muito polêmico, porque eu falei assim, de 40 anos que eu tive numa denominação dos tabernáculos, e eu não vi uma pessoa que nasceu de novo. Eu não vi, só se eu sou cego espiritualmente e não vi. Uma pessoa que teve uma mudança de vida, que sofreu uma mudança, que se tornou uma pessoa... eu vi ele um arrogante, uma pessoa chata, uma pessoa incrédulo, daí ele passar a ser cristão e com mudança de vida e com fruto do Espírito Santo. Então, esse eu não vi. A pessoa era bom, continua bom. A pessoa que foi congregar no tabernáculo, do jeito que ele era, um tanto frouxo, falando as tontas e concordando com tudo que vem de cima da liderança, ele está lá do mesmo jeitinho, não mudou nada.
Não ficou pior, não ficou melhor, e assim está. Porque a lideranças não são humildes para colocar os crentes no banco e dizer vamos desmanchar tudo, como o irmão Brana teve aquela visão do homem que estava construindo a casa, pegou a planta e no lugar que era para ser uma porta ele pôs uma janela, no lugar que era para pôr outra coisa ele pôs uma varanda. Isso é no sonho do irmão. E quando o dono da casa chegou, disse: mas você não seguiu a planta? Segui. Mas está tudo mudado. Aqui você pôs uma janela onde tinha que ser uma porta, onde tinha que ser... Você pôs uma varanda. E ele começou a questionar. Daí o Senhor disse: derruba tudo se você quer que eu te pague. Derrube tudo e começa de novo, do zero, do fundamento, se você quer que eu te pague. Então o que custa o ministério receber a revelação e pôr os crentes a sentar e dizer vamos começar do zero, pelo fundamento que é o primeiro degrau. Edificados sois sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra principal é Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu não sei a ideia, como que é a ideia do povo que está seguindo nos grupos, dizendo que é o verdadeiro e que vai no arrebatamento. Irmãos, nós temos uma mensagem. Hoje, lendo um tanto das eras da igreja, a gente fica vendo, irmãos, que não tem como seguir seguindo uma liderança de homem. Não tem como você crescer na graça e no conhecimento, não tem como você ir para o céu, de jeito nenhum. Por quê? Porque o irmão Brana, ele vem dizendo que a restauração que essa noiva teria era a restauração de todas as coisas. Elias virá e restaurará todas as coisas. Esse Elias da era, ele veio restaurar tudo. Começando pelo batismo cristão, a ceia bíblica, com vinho puro, lava-pés, restaurando tudo. Mas restaurando também o quê? A ordem do culto. Colocando, o irmão Brana coloca, irmãos. Isso está na ordem da igreja de 58. O irmão Brana diz que a igreja do rapto deve ter os diáconos cheios com o Espírito Santo. Os diáconos cheios do Espírito Santo. Os porteiros, ele fala, ou diácono. Que ele seja aquelas pessoas dócil que tenha uma atração em sua vida. Mas como que consegue essa atração? Não é ensinado a orar. Está proibido orar. Está proibido ler pelo sistema religioso. Eles proibiram o povo ler, proibiram orar e proibiram o povo, tiraram a liberdade, colocando dogmas, sistemas, credos em cima da pessoa. O profeta fala que os diáconos e porteiro, eles devem ser cheios do Espírito Santo, mas o profeta fala também que o músico nesta congregação deve ser cheio do Espírito Santo, o diretor de cântico deve ser cheio do Espírito Santo e o pastor é a boia da caixa d'água, cheio do Espírito Santo, mais alto do que o diácono, do que o diretor de cântico, do que o músico. Entende? O profeta restaurador fala isso. Quando nós entramos nesta igreja que tem os diáconos cheios do Espírito Santo, o músico, o diretor de cântico e o pastor que está acima, como a boia da caixa d'água. O irmão Brana diz que ninguém pode passar acima do nível do seu pastor. Se alguém passa acima do nível do seu pastor, é que o pastor é um anjo caído.
É que o pastor não conseguiu subir. Entende? O pastor não conseguiu subir, então a igreja começa a ter mais visão, porque ela está focada na leitura e ele está focado a arrecadar, receber seus dízimos, fazer suas viagens, ir nos encontrão, se tornar um super-homem. Isso aqui é uma denúncia que eu estou fazendo. Claro que eu estou fazendo. Eu sei que é polêmico, que é chato. Daí dizem assim, mas você não tem amor. O cristão tem que ser cheio de amor. Mas você lembra que o amor é corretivo? O amor é corretivo. Jesus, ele foi um... Por que ele deu um coice na mesa? O profeta de Deus fala que ele irou-se, mudou de cor. E deu de dedo neles. Estão fazendo da minha casa, casa de comércio, bando de ladrão. Vieram arrecadar dinheiro na minha casa? Vocês estão pensando o quê? Era amor. Deus é amor. Jesus é a palavra manifestada. Jesus é a palavra. A palavra corrigindo. Agora ele diz, irmão, você tem que ter ética, você tem que ter amor, você tem que amar a todos. Mas eu estou amando. Eu lanço um desafio, eu lanço esse desafio há muitas e muitas vezes já lancei. A minha casa está aberta, aquele portão, entra quem desejar lá na minha casa. Eu nunca tratei mal as pessoas, nunca resisti na cara, sendo um bruto, entende? Eu sempre recebi bem as pessoas, mas eles não vão lá me mostrar a verdade. Eles só sabem que eu não creio da maneira religiosa como eles creem, eles já não vão mais lá. Lá não vou, porque aquilo lá é incrédulo, é espírito de incredulidade. Aquilo lá foi dirigido por um espírito. E ele está de um jeito que todo dia trocando de pastor. Daqui uns dias ele está na Assembleia de Deus. Né? Já falaram isso aqui. Você vai ver, o fim dele é na Assembleia de Deus. Toda semana trocando de pastor. Irmão, quando o crente posiciona, quando o crente acha a fonte da água viva, então a gente posiciona. Sai dela, povo meu. Não, ele trocou de igreja, trocou de pastor. Agora diz que não tem nem onde ir mais. Em vez de vir com nós, que somos um grupão, temos uma igreja luxuosa, temos aí 4 paredes, tudo de concreto, boa pintura, o piso é muito lindo, o teto, ar-condicionado, bancos almofados, pessoas engravatadas ali na frente para receber as pessoas, e gelado, como era sempre. Se você vai fazer uma oração, esse dia pediram para a gente fazer uma oração num lugar lá, a gente começou a orar logo, a pessoa estava apurando que pare, porque está endemoniado, começou a orar demais. É a visão deles. Imagine se a pessoa manifesta um dom aí, de língua ou profecia, eles vão dizer, é o demônio. Essa é a ideia. Aí assim, eles dizem, mas você, em vez de falar com amor, você é um xingão, só dá xingão nas pessoas. Bom, eu vou dizer assim, é hora de arrebatamento. O profeta de Deus, que Deus enviou nesta era, ele veio trazer o assim diz o Senhor. O mensageiro da era disse que esta mensagem que nós estamos tendo hoje é continuidade do livro de Atos. Está entendendo? É continuidade do livro de Atos. O que os apóstolos tinham, esse povo tem. Sabia que tem um povo na terra que tem? Você sabia que tem uma igreja que tem o sinal seguindo?
E esses sinais seguirão os que creem. Eles dizem, não, é besteira, estão fabricando, estão tentando adiantar. É quando vir o poder maior, vai vir um poder do céu, vai infundir essa noiva com um tremendo batismo do Espírito Santo. Essa noiva vai receber um poder maior. É mentira. É mentira. Não tem poder maior. O poder maior está na noiva. A noiva estaria orando. A noiva estaria lendo. A noiva tem que ser perita nos acontecimentos das igrejas. Porque se eu chamo a assembleia de preta, eu chamo o tabernáculo de preto também. Porque só porque falam no irmão Branham, pode falar. O profeta de Deus diz que eles vão ficar falando. Nós não esperávamos um arrebatamento? Nós não aguardávamos um arrebatamento? E cadê? O profeta disse, já se deu e vocês não deram conta. Não é os denominacionais. O profeta fala que a falsa vinha dentro. São duas sementes igual. São duas sementes no mesmo terreno, mas uma é verdadeira e outra é falsa. E o mensageiro fala, estava lendo na Zera hoje, ele fala que esse espírito esteve lá no Jardim do Éden. Esteve ali a doutrina onde se parou a Eva deu ouvido ao homem, ao diabo, e caiu, e teve ali a árvore da vida. E dali veio um Abel e veio um Caim. E o sacrifício de Caim foi bonito? O sacrifício de Abel? Foi bonito, com ar-condicionado, com lindos coros, com reuniões, coralzinhos, festinhas e festinhas e festinhas. O de Abel? Não. O sacrifício de Abel foi feio. Foi feio. Degolar um cordeiro e fazer um sacrifício, queimar ali, porque ele sabia que tinha que ser um sacrifício, tinha que haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue hoje não há remissão de pecado. Assim foi quando Jesus veio. Mas e o de Caim? O de Caim Deus recebeu, né? Porque era, o que era? Altar de flores. Tudo etiquetado, tudo romantizado, uma didática especial, o pessoal fala bonito, o pessoal faz curso, o pessoal se sai bem. No grupo de Caim estão os homens grandes. Esses homens grandes, para colocar alguém na igreja, para dar um cargo na igreja, eles escolhem os homens ricos. Eles escolhem parente, eles escolhem homem sempre que tenha um interesse. Porque o interesse, ali vem balanismo, o irmão Brana fala que balanismo é o dinheiro. O povo está se seduzindo por dinheiro. Fama, mulher e dinheiro. Fama e fama. Mulher é espírito nicolaita, que fica querendo todas as igrejas para ele, dirigindo 15, 20 igrejas. Esse é o espírito de Balaão, onde ele é avarento, ele corre atrás do dinheiro. Digo, esse é o espírito nicolaíta, de 18 a 20 igrejas. Mas o balanismo está entrelaçado, está junto, porque aí também eles têm bastante lucro. Ele põe um dirigente lá, outro lá, e eles são empregados desse empresário nos tabernáculos, sujando a mensagem. A mensagem é limpa. Deus enviou uma mensagem. Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta verdadeiro para preparar uma noiva. Mas o irmão Brana fala assim, que essa noiva, esse povo que fica ao lado da palavra, eles vão congregar nas casas, nos armazéns, nos porão, porque a igreja não dá lugar para eles. Se a gente for visitar uma igreja dessa, eles nem te chamam para
para dar uma saudação, te considerar que você é crente. Eles nem te consideram que você deu dízimo 40 anos ali. Você pagou taxa por mês. Quanto você pagou ali para hoje? Você não tem direito a entrar lá. Você quer congregar com o irmão Brana? Você quer congregar com a mensagem do irmão Brana? Congregue onde você puder. Numa velha casa, num celeiro, nas casas, no armazém. E eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu ouvi a voz de Deus. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. Deus vos abençoe em nome de Jesus. O assunto é longo. O assunto é longo. O assunto é longo. Dá vontade, irmão, de ficar fazendo essa denúncia e dizer: venha até nós, por favor, com amor, e me mostre algo melhor, que eu vou para você, vou ao teu lado. Me mostre algo melhor, que não sei porquê ninguém vem. Eu não tenho arma. A minha arma é a palavra. E hoje em dia, você sabe, não dá nem para usar uma arma, né? Eu não tenho arma, não tenho canhão, não tenho segurança na minha casa. Eu tenho segurança, mas espiritual. Então, por quê? Por quê? Por que que está desse jeito? Por incredulidade. Vocês não creram. Vocês não creram que Deus enviou um profeta. Estão falando no irmão Brana. Estão ouvindo o irmão Brana. E estão passando de alto essa mensagem que está libertando o povo. Essa mensagem que Deus tem algumas igrejinhas no Brasil, Deus levantando algumas pessoazinhas hoje, pregando contra esse sistema organizado de homem e levando nós de volta à palavra original. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.